E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje nós vamos mergulhar direto em uma premissa que, sem exagero, tem o poder de redefinir completamente a nossa trajetória. É uma ideia super simples, mas de um impacto absoluto. A premissa é exatamente esta: a qualidade da nossa vida é um reflexo direto da qualidade da nossa comunicação com o mundo e principalmente com nós mesmos. É isso mesmo. Assumir o controle dessa comunicação interna é, de longe, a chave mestra para moldar os resultados que a gente consegue alcançar todos os dias. Então vamos destrinchar como isso funciona. Para entender o peso real dessa ideia, basta a gente olhar para um contraste brutal que acontece o tempo todo na vida real. Pensemos no seguinte: de um lado, temos histórias incríveis como a de W. Mitchell, que sobreviveu a queimaduras gravíssimas por quase todo o corpo e, anos depois, ainda enfrentou um acidente que o deixou paralisado. Mesmo assim, ele escolheu interpretar esses eventos de um jeito que o permitiu prosperar e inspirar milhões de pessoas. Do outro lado, temos figuras como John Belushi, que tinha sucesso, dinheiro, fama, absolutamente todas as vantagens do mundo nas mãos e que acabou em um caminho trágico de autodestruição. Fica a grande pergunta: o que exatamente cria uma diferença tão absurda nos resultados humanos, já que os recursos externos por si só não explicam tudo? Essa citação genial do Harry David Thoreau meio que mata a charada e traz uma virada de chave essencial. Ele diz: as coisas não mudam, nós mudamos. É uma mudança de paradigma, sabe? Tragédias ou privilégios imensos não ditam o sucesso de ninguém. A mágica ou a tragédia acontece inteiramente na nossa interpretação interna das coisas. As pessoas que atingem o sucesso não têm menos problemas do que as que fracassam, de jeito nenhum. A verdadeira diferença está simplesmente em como a mente de cada um escolhe perceber e rotular cada uma dessas experiências. Então, o X da questão aqui é separar muito bem as duas formas de comunicação que nós produzimos o tempo todo sem parar. De um lado, a gente tem a comunicação externa, as palavras que a gente escolhe, o nosso tom de voz, a nossa postura física. É com isso que a gente tenta influenciar o mundo ao redor. Mas do outro lado, operando ali nos bastidores, está a comunicação interna, aquele nosso diálogo mental incessante, as imagens que a gente projeta na própria cabeça e os sentimentos que brotam disso. Enquanto a comunicação externa pode até mover multidões, é a comunicação interna que dita, no fim das contas, o nosso nível de felicidade, de alegria e de sucesso pessoal de verdade. Bom, toda essa comunicação interna se junta para formar o que os pesquisadores chamam de estado. E o que seria esse tal estado? Basicamente, um estado fisiológico e emocional é a soma de milhões de processos neurológicos que estão acontecendo no nosso corpo em um único instante. É uma máquina complexa trabalhando. E a diferença gritante entre o sucesso e o fracasso é, pura e simplesmente, a nossa capacidade de nos colocarmos intencionalmente em um estado cheio de recursos, um estado de apoio, em vez de ficar à mercê daqueles estados limitantes que são só reações automáticas ao que acontece lá fora. Vamos trazer isso para a prática, para ficar bem claro. Imaginemos um cenário clássico de ciúme. É o exemplo perfeito para mostrar a dissonância maluca entre a realidade e a nossa mente. Se alguém começa a imaginar, criar historinhas na cabeça de que o parceiro está traindo, aquelas imagens sombrias e aquele diálogo interno tóxico geram uma resposta física e emocional de raiva autêntica. O coração acelera na hora. Os músculos ficam tensos, a respiração fica curta. Tudo isso acontece de verdade, fisicamente, antes mesmo de qualquer fato ser comprovado. Ou seja, o estado de raiva foi criado do zero, unicamente pela representação mental. Surreal, né? E isso ilustra brilhantemente o que estamos vendo agora. Esse é o loop cibernético, a mecânica exata da nossa mente. Notem como as setas formam um ciclo. As representações internas, que é o que a gente vê e ouve na nossa cabeça, se combinam diretamente com a nossa fisiologia, ou seja, o nosso corpo. Juntas, essas duas forças criam o nosso estado. E é esse estado que vai ditar o nosso comportamento final. Pode ser o que a gente fala, como a gente age, ou até se a gente fica vermelho de raiva ou pálido de susto. É um ciclo contínuo, onde uma coisa alimenta a outra, sem parar. Agora, focando na metade de baixo desse diagrama, a gente chega na parte mais tática de tudo isso. Se o estado dita o nosso comportamento, como é que a gente muda esse estado quando precisa? A resposta mais rápida está na nossa fisiologia. Todo mundo tem controle imediato sobre certas coisas no corpo. Dá para arrumar a postura num estalo de dedos. Dá para ajustar a respiração. Dá para soltar aquela tensão nos ombros. E fazendo isso, a gente muda a nossa bioquímica e a nossa energia nervosa na mesma hora. Prestem atenção nisso. Alterar a fisiologia não é só uma dica motivacional. É literalmente o atalho biológico mais rápido para transformar um estado de medo ou preguiça em um estado de pura confiança e poder. Mas olha só, tem uma armadilha perigosa aqui no meio do caminho.
A famosa incongruência fisiológica. Se a gente manda mensagens contraditórias para o cérebro, ele entra em curto-circuito. Imaginemos alguém tentando afirmar em voz alta: eu sou muito confiante, eu vou arrasar nesse desafio. Mas ao mesmo tempo a pessoa está com os ombros caídos, olhando para o chão e respirando curtinho. Não faz o menor sentido. Essa desconexão entre o que a gente fala e a postura que a gente adota é pura autossabotagem subliminar. É o equivalente a tentar acelerar um carro esportivo com o freio de mão puxado. A gente simplesmente não sai do lugar. Então, para quebrar esses padrões negativos, existe um passo a passo super prático que a gente pode usar. Primeiro passo: notar. Simplesmente perceber quando aquela vozinha interna começa a sabotar a gente. Depois de identificar isso, o segundo passo é brincar um pouco com a própria mente. Pegar essa voz chata e literalmente diminuir o volume dela na cabeça. Deixar ela fraquinha, distante, ou até mudar o tom de voz dela para algo ridículo, tipo voz de desenho animado, sabe? Isso tira todo o poder dela. E aí, o terceiro passo: imediatamente mudar a postura e a respiração de forma consciente. Endireitar as costas, levantar o queixo, dar aquela respirada funda. Isso espanta a fadiga e o medo na hora, mudando o jogo. A conclusão que a gente tira de toda essa dinâmica é absurda de libertadora. O nosso cérebro não precisa e não deve operar no piloto automático. Nós temos as ferramentas exatas para assumir a direção de tudo isso. O que a gente chama de realidade é, no fundo, só o significado que a gente escolhe dar para as coisas, sempre filtrado pelo que imaginamos e pela nossa postura física. Dominar essa máquina de criar significados é o maior desafio que existe, mas é também a nossa maior oportunidade. Afinal, parando para pensar, se as imagens que a gente cria na mente e a forma como a gente respira podem mudar completamente o nosso destino, o que impede a gente de assumir o controle total dessa comunicação hoje mesmo? Fica aí a reflexão. Um abraço e até a próxima análise.